Olá, está começando o TV Urbanitários. O tema do programa de hoje é: por que o Brasil precisa tanto de uma reforma política? Para responder essa pergunta, convidamos o advogado e assessor do Senado Federal, Christian da Silva. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Christian, há pelo menos 20 anos a gente ouve dizer que é preciso fazer uma reforma política no Brasil. Por que ela ainda não aconteceu? Acho que é por medo das forças políticas, dos partidos políticos, de mexer nas regras do jogo e, com essa mexida, perder espaço político, né? Então, você tem muitos partidos no Congresso, cada um tem um interesse numa parte dessa chamada reforma política, e quando um defende um interesse, outro defende outro, e não se chega a um consenso para uma mudança, né? Mas o mais importante, Henrique, que eu considero é que quando você pensa em política, você pensa basicamente em eleições, né? Mas a política é muito mais ampla do que isso. Quando você discute os problemas da escola com seu filho, quando você discute com seu vizinho sobre algum problema comunitário, iluminação, a segurança, isso é política, né? Isso faz parte da política. E o que a gente nota hoje, nesses 20 anos de críticas e mais até, é uma grande diferença, um espaço muito grande entre essa política do cotidiano e a política institucional, né? Então a gente tem um sistema hoje onde ele está muito distante do cidadão. E esse é um grande problema. Então, um norte seria uma reforma política que pensasse em como aproximar o sistema político das reivindicações da população, do cotidiano político, né? As manifestações do ano passado acho que apontam um pouco esse sintoma. Você disse que a política institucionalizada está um pouco distante da sociedade. Teria um motivo disso, desse distanciamento? A própria cultura política brasileira, né? Ela nunca foi uma cultura de estar perto da população, de consultar a população, do representante estar muito próximo ao representado, né? Isso daí é uma tradição da política brasileira, uma política que sempre foi praticada da elite para baixo, né? Da elite política, da elite econômica para baixo, né? Então, acho que o grande motor é um pouco essa tradição mesmo. Ou seja, os mecanismos de participação da sociedade ainda são pequenos. Eles já são previstos, eles já existem, esses mecanismos já são usados pelo mundo inteiro, as ferramentas existem, né? Falta praticar, né? Falta realmente praticar e falta também mudar o sistema para incentivar essa prática, isso é importante, porque hoje o sistema não incentiva essa prática, né? O sistema deixa os partidos, os representantes, a política institucional muito mais próximo das empresas, das pessoas jurídicas, do que da pessoa física, do cidadão, né? Falando nisso, pessoa jurídica, né, empresas, na França, Portugal e Argentina, as empresas são proibidas de participar do processo eleitoral, né, oferecendo doações de campanha. Por que no Brasil é diferente? O Brasil tem um histórico, como eu falei, uma tradição, né, de muitas mudanças das regras do jogo conforme a conveniência. A ditadura militar fez muito isso, né, para impedir a oposição de crescer, e isso foi se alterando durante o tempo. O fato é que o poder econômico no Brasil sempre foi muito presente nas eleições. Ainda que ele não financiasse ou financiasse, ele sempre foi muito presente. Tanto que uma das poucas formas de perder o mandato, que o eleito tem de perder o mandato, é quando se reconhece um abuso de poder econômico na campanha dele, né? Ou seja, você pode ver que a própria legislação já reconhece que o poder econômico é muito atuante na política no Brasil. Então, nesses países eu não conheço muito a realidade política deles, mas eu creio que um pouco mais da tradição de tentar frear um pouco essa dinâmica entre economia e empresas, e poder econômico e poder político. Porque acaba sendo desigual essa luta, vamos dizer assim, entre o eleitor físico e o eleitor jurídico. Sim, é extremamente desigual. As empresas hoje, os grupos econômicos, eles já
já defendem seus interesses na política institucional, né? Eles já têm instrumentos, têm expertise para defender seus interesses perante o executivo, o legislativo, o judiciário. E quando se permite que esse poder econômico atue fortemente na campanha eleitoral, né, você, de certa forma, você afasta, né, o cidadão da política e você, ao afastar, coloca a empresa dentro do sistema eleitoral. E aí o cidadão, o eleitor, ele é procurado só, única e exclusivamente para votar, né, para escolher um dos candidatos, mas não para participar do processo político, do processo eleitoral, de ser convencido, né, efetivamente desde o começo. E aí quando a gente vê outros mecanismos, né, que aumenta a participação, que foi o caso do decreto, né, que foi derrubado no Congresso, os próprios parlamentares inibem a participação popular, né, por meio de participação popular, né, em conselhos. A gente viu isso bem recentemente, né? Sim, eu acho que tem muitas ponderações aí. O primeiro é que o decreto ainda não foi derrubado. A Câmara aprovou a derrubada, mas o Senado ainda não aprovou, não deliberou, né? Não aprovou nem rejeitou. Então, isso daí ainda está em disputa. O segundo ponto é que o decreto ele não inova o que tem hoje na lei, né? Hoje nós temos milhares de conselhos pelo Brasil, né? Nós temos aqueles mais famosos que funcionam há muito tempo, como o Conselho da Saúde, Conselho de Educação, Conselho na área de Agricultura, de Meio Ambiente, mas nós temos infinitos conselhos, né? Criança e adolescente, enfim. O que o decreto faz, ele dá uma uniformizada de que forma o Poder Executivo tem que lidar com esses conselhos, né? Como o Poder Executivo tem que tratar esses conselhos, dá uma certa padronizada, porque cada um criou um conselho de um jeito, funciona de uma forma, né? Então dá uma certa padronizada. O que eu acho que aconteceu é muito mais uma coisa simbólica, né? Um medo simbólico do que um medo efetivo, né? Como determinadas forças políticas têm uma ligação maior com movimentos sociais, com movimentos populares, com movimentos organizados, outras forças entenderam que era uma forma de você desequilibrar o jogo, né? Mas, de fato, não tem nenhuma mudança concreta ali. Até por isso é feito por decreto e não por lei, né? Porque as leis já falam como esses conselhos funcionam, como eles se estruturam, enfim. Mas eu acho que é muito mais um medo, né, de fortalecer um campo político do que realmente a gente lidar com a retomada de uma prática política mais democrática. Até porque, como você disse, se eu não estou enganado, o Conselho de Saúde existe desde 1930. Tem conselhos muito antigos, né? E a própria Constituição fala, por exemplo, no caso da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente e de outras áreas. Da comunicação. Da comunicação, que o poder público vai elaborar as políticas e gerir as políticas em regime de colaboração com a sociedade, com as suas organizações sociais, as suas organizações representativas, né? Esse é um mecanismo, é uma ferramenta, né, de política, uma ferramenta que é usada no mundo inteiro, né, e que a gente acaba tendo receio de usar aqui, porque se pode perder espaço político ou não. O fato é que isso aproxima o cidadão da política, né, e isso fortalece o sistema como um todo. Por que você acredita que fortalece a participação do cidadão na política? Porque é como eu citei aquele exemplo de quando você conversa com o seu filho sobre os problemas da escola e o que precisa ser feito para melhorar. Você começa a participar da identificação do problema, né, da identificação das soluções, de escolher qual que é a melhor solução, de verificar se aquilo deu certo ou não. Ou seja, você começa a participar do destino da sua comunidade, né? Do seu destino, né? de efetivamente debater a sua vida, a vida dos seus amigos, da sua vizinhança, enfim. Isso é política, né? As pessoas passam a sentir parte do processo, né? Parte do processo e parte da solução. Não mais só aquele convidado, uma vez a 4 anos, a participar do processo democrático. Exatamente. Ele deixa de ser quer dizer, você não encarar o cidadão como um espectador só do sistema, né? Ele é um sujeito do sistema, né? Quando
o momento das eleições é o momento mais igualitário da nossa sociedade, né? É o momento onde o pobre critica o rico critica o pobre, onde a mulher fala uma coisa, o homem fala outra, e todos têm o mesmo peso na hora de apertar aquele botão na máquina, né? Todos são todos iguais. são iguais, é o único momento, né? É o momento mais igualitário. O que a gente precisa é, mesmo que a gente não consiga fazer uma eleição cada dia, mas que a gente reduza essa desigualdade diariamente, né? Que as pessoas possam participar em outros dias também do destino da sua vida, da vida da sua comunidade. Você acha que o fim da doação de empresas para campanhas políticas, esse é o ponto central da reforma política que tem que ser feita no Brasil? Eu acho que nesse momento, sim. Nesse momento é o ponto central, porque essa situação onde você tem os partidos, os representantes, os governantes, eles estão, como eu disse, né, muito mais próximos das empresas, né, porque as empresas, enfim, defendem seus interesses, mas também porque a eleição é um momento de competitivo, né, uma concorrência, vamos ver quem vai ganhar. E quem está concorrendo quer, enfim, tem instrumentos para concorrer. E hoje quem fornece esses instrumentos são as empresas, né? Quem financia as campanhas milionárias são as empresas. Então, é natural que aquele que está concorrendo, aquele partido que está concorrendo, tente se aproximar de uma empresa para que obtenha a doação. No momento que você não tem mais a possibilidade da empresa doar, o que vai acontecer? Esses partidos, esses candidatos, eles vão ter que procurar as pessoas físicas, né, para doar. Então, eu vou ter que te convencer de que realmente eu estou segurando uma boa proposta e que é importante você me financiar para que essa proposta seja vencedora, né? Então, acho que quando você tira o financiamento de empresa, você estimula o sistema a olhar para as pessoas e não mais para as pessoas jurídicas. Mas, fazendo uma provocação, você não acha que isso pode afastar ainda mais as pessoas que já são descrentes com a política, já que os políticos não vão mais procurar diretamente as empresas, mas sim, como você disse, diretamente o cidadão? Você acha que o cidadão que é descrente na política, ele não poderia se afastar de vez? Olha, alguns podem se afastar, outros não, a gente não tem como dimensionar. Mas o fato é que quando um candidato ou um futuro candidato te procura para tentar te convencer, para conversar, enfim, ele acaba te dando uma importância que você não tinha antes, né? E as pessoas gostam disso, gostam de se sentir importantes, se sentir importantes no processo, né, de formação da agenda, da política, enfim. E que outros pontos, além do financiamento privado, são importantes para a reforma política? Como eu disse, nesse momento a gente pode ter uma leitura diferente de outros momentos, né? Eu acho que o fim do financiamento de empresa é importante, mas também algumas ações para o sistema partidário. A gente não pode conviver com um fracionamento partidário tão grande no legislativo. Na próxima legislatura serão 28 partidos. É muito difícil você construir uma maioria estável, que dê estabilidade para o sistema, para governar com estabilidade, né? Então, é preciso adotar medidas que reduzam esse fracionamento partidário. Não pode ter um sistema que estimule a criação de tantos partidos, a concorrência de tantos partidos, né? Então, eu creio que a questão das coligações proporcionais, né, para a eleição de deputados, e vereadores, é algo que deve ser mudado. Uma eventual criação de uma cláusula de barreira, né, para a gente ir aos poucos e paulatinamente reduzindo o número de partidos até que a gente encontre um ponto ideal, né? Eu não sei se são 2, são 3, se são 7, se são 10, mas isso a realidade política vai dizer, né? No momento que a gente chegar numa eleição onde vão ter partidos no Congresso Nacional e esses partidos conseguirem dar estabilidade para o presidente eleito, para o governador eleito, eu acho que a gente encontra um ponto ideal, né? Então, acho que o fim de coligações, a cláusula de barreira, eu acho que são medidas agora que também são bem importantes. No Congresso hoje a gente vê muita bancada da comunicação, bancada ruralista, bancada
sindical. Você acha que fazendo um acirramento maior da cláusula de barreira para inibir essa quantidade maior de partidos, isso ajudaria a melhorar a política? Eu acho que ajudaria, porque nós temos essas bancadas setoriais muito fortes porque os partidos não são tão fortes, né? Hoje, talvez a bancada da agricultura seja o maior partido do Brasil, na verdade, né? Nessas eleições, teve uma empresa que doou mais de 300 milhões de reais e vários deputados eleitos têm doação dela. Então, se você for considerar, né, os interesses que ficam em jogo, os interesses setoriais ou econômicos, nós temos partidos setoriais que são maiores que os partidos tradicionais, né? Então, por isso que é importante fortalecer os partidos tradicionais, porque são eles que são os responsáveis de fazer essa mediação entre a política institucional e a sociedade, né? Tradicionalmente, o mundo moderno criou essa sistemática, que foi a melhor que foi encontrada até o momento, justamente para fazer esse filtro entre a política do cotidiano, né, e poder isso ser levado através dos partidos para uma política institucional. Quando você fala bancada setorial, seria mais ou menos o parlamentar que conversa com aquele setor e não mais com o conjunto da sociedade. Exatamente, ele se orienta por aquele setor e não mais pelo conjunto da sociedade, não mais pelo seu líder partidário, não mais pelo seu presidente de partido. Para ele, o interesse maior ali é aquele setor, né? Eu estou ali para defender aquele setor. Ele ouve algumas pessoas do setor, não mais lideranças da sociedade. Ele dialoga com o restante da sociedade, claro, mas... Ele atende principalmente aqueles interesses. O foco primordial dele está naqueles interesses, né? Você acha que a reforma também tem que mudar isso? A reforma política? Eu acho que se você consegue fortalecer os partidos, né, e fortalecer a participação da população no processo político, você tende a que esse parlamentar se oriente mais pelo partido e esse parlamentar se oriente mais pelo seu eleitor, né? Se você consegue criar essa vinculação maior entre o eleito e o eleitor, esse eleito ele vai ter que dialogar com o seu eleitor não só na época da campanha, né, mas durante o seu mandato. Então, esses são caminhos que seriam importantes agora trilhar, né, nessa janela de oportunidade que a gente está chamando de reforma política. Quando você fala fortalecer o partido, você está falando em voto em lista? Tem diversas formas, diversos mecanismos, né? Tem muitas ferramentas. O voto em lista, hoje a gente já vota numa lista, né? Hoje o sistema proporcional é uma lista, mas a gente fala que é uma lista aberta, enfim, não tem uma sequência de nomes ali que vão ser eleitos, né? Mas o partido oferece uma lista, nós temos esses candidatos, por favor, vote em um deles, né? Embora não pareça, mas é. Embora não pareça, mas é. Existem listas que são mais fechadas, né? Ou seja, você vai votar no partido, não mais no candidato, mas você sabe que aquele candidato que você gosta está na primeira posição, na segunda ou na terceira ou na quinta posição da lista partidária. Então, se eleger 10 deputados e o seu deputado preferido estiver dentre os 10, ele vai estar lá dentro, né? Mas você vota no partido. Então, tem muitos mecanismos, né, de você lidar com o fortalecimento do sistema partidário. Porque hoje o eleitor brasileiro ainda vota na pessoa e não no partido. Aí que tá, acaba virando um dogma, né? Mas na verdade você vota no partido e na pessoa, né? Quando você vai votar num deputado federal, são 5 dígitos, os 2 primeiros que você aperta é do partido. Então você está escolhendo aquele partido, né? E depois você escolhe o candidato dentro daquele partido. Porque o sistema proporcional, ele tem a seguinte característica: se um partido tem 20% dos votos nas eleições, ele vai ter 20% das cadeiras no parlamento. Se teve 3%, 3% das cadeiras. Então, é isso que o sistema proporcional faz, né? E é um pouco isso que não é explicado para a população. Então, hoje, quando, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores consegue aí 15% dos votos, né? Considerando os votos na legenda e os votos nos seus candidatos, significa que ele vai conseguir 15% das vagas do parlamento, né? E se isso representa 80 deputados, são 80 deputados que entram, desde aquele mais votado até aquele menos votado, mas são 80 deputados.
porque corresponde à parte que o partido conseguiu na eleição. Você considera que o voto em lista poderia também ser uma forma de cláusula de barreira? Porque se a pessoa não gosta do partido, ela pode até gostar da pessoa, mas não gostando do partido, ela não vai votar. Não seria uma forma também de reduzir a quantidade de partidos? Talvez possa ter algum efeito, mas ele é um efeito um pouco mais residual. Acho que o voto em lista fechada, o que ele provoca, na verdade, ou que pelo menos se sabe dos sistemas onde são adotados, é que ele diminui aquela competição dentro do partido, né? Então, como eu já sei qual que às vezes é maior do que entre os adversários partidários. Exatamente. Às vezes eu vou competir com o meu colega de partido, né? E a disputa é mais acirrada ainda. Às vezes é mais acirrada. Então, quando você sabe a ordem de colocação, né, você não vai estar disputando a mudança da ordem. Você vai colocar seu esforço, sua energia para disputar com outros partidos, né? Porque quanto mais votos o seu partido receber, maior a sua chance de entrar dentro da lista, né? Então, acho que a lista partidária ela teria esse mérito, diminuir essa concorrência interna. E quem definiria a lista? Aí cada partido tem sua autonomia, né? Tem partidos que dão mais força para a direção partidária, tem partidos que colocam isso daí mais dentro da base, em convenções partidárias, enfim, cada partido tem sua autonomia para definir, né? Agora, eventualmente, a lei, né, a Constituição pode estar dando algum tratamento para evitar justamente que o presidente do partido mande no partido como um todo, né? É possível, né? É porque a crítica que a gente ouve em relação a uma lista fechada é exatamente isso, porque o cacique do partido, vamos dizer, o presidente, ele pode se colocar como o primeiro da lista. Se o segundo não conseguiu o coeficiente eleitoral, ele não ocupa a cadeira, né? Somente o primeiro. Então, a crítica que existe em relação à lista fechada é essa, que seria uma forma de inibir a participação, não a participação, mas a efetividade de outros colegas de partido de chegarem ao parlamento. Essa é uma crítica que é colocada, ela é válida, eu acho que há instrumentos para você lidar com isso, mas quando você tem um partido que tem um cacique, ele vai ser um cacique em qualquer sistema, né? Então, hoje, o que ele faz? Ele convida um puxador de votos para entrar na chapa e fica ali também tentando se aproveitar dos votos desse puxador de votos, né? Ou seja, aumentar a sua proporção de votos para na proporcionalidade entrar também. Então, o cacique, ele vai tentar se colocar como dono do partido em qualquer sistema, né? O que a gente tem que fortalecer, na verdade, é a democracia na sociedade, a democracia dentro dos partidos, para que isso possa refletir numa maior democracia nas instituições políticas, né? A gente não tem como pensar uma instituição política democrática sem a sua base ter e praticar a democracia. Até porque hoje tem partidos que têm base social, outros não. A base é econômica, né? Sim, não deixa de ser uma base social, né? Mas tem um viés mais econômico, mais classista, enfim, né? A democracia permite isso, que cada um se organize do jeito que achar mais conveniente. O fato é que a gente não pode tentar impor, né, a organização de um ao outro. O sistema político existe justamente para a gente tentar resolver conflitos, né? Solucionar conflitos, consensuar conflitos. Senão a gente vai para o confronto, e aí é violência, enfim, é o que a gente já viu muito aqui no Brasil. E você que está lá dentro do Congresso, você acha que esses conflitos que lá existem, porque são muitos interesses, né? Na Câmara 513, no Senado 81, né? É fácil de resolver esses conflitos? Não é fácil. O nosso sistema não é fácil, ele é bem complexo, ele é bem fragmentado, mas a gente também tem que entender que é um sistema que ele funciona à sua maneira, né? A gente está, desde 88, com a Constituição de 88, praticando esse modelo de democracia. Antes a gente já teve outros períodos, e o fato é que o sistema funciona de alguma forma, ele consegue chegar ao seu resultado. A crítica que se faz é que ele está ultrapassado, que ele não serve mais, né? Que ele não consegue mais solucionar os conflitos da nossa sociedade como eles deveriam ser solucionados.
né? Nossa sociedade mudou nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, e o sistema precisa se adaptar a isso, a essas mudanças, a essas novas realidades, a juventude que vem com uma outra expectativa, os novos valores estão sendo colocados, e para isso o sistema vai ter que mudar, não tem muita saída. Ou teremos crise mais à frente. Esse sistema mudar, como você disse, que precisa ser feita uma mudança. Você acha que a reforma política melhor seria feita por um plebiscito ou um referendo? Eu acho que ou plebiscito ou referendo, o instrumento ali eu não tenho uma preferência. O fato é que seria importante que a reforma política ou que algumas mudanças do sistema político, do sistema eleitoral, fossem colocados sob consulta popular, para que a população pudesse decidir. E não só apertar um número, mas que ela pudesse debater mesmo, né? Ter um espaço de debate, de diálogo, de falar isso é melhor ou isso é pior para aquilo que eu quero, né? Para o futuro que eu quero. Então, é extremamente importante que seja feita a consulta popular de alguma forma. É extremamente importante fortalecer a política de participação através de conselhos comunitários. Isso é extremamente importante. Recentemente a gente viu um plebiscito popular, né, que foi feito por várias entidades, e mais de 7 milhões de pessoas manifestaram o desejo de mudança, né, de mudar esse sistema eleitoral. Você acha que essa manifestação popular de mais de 7 milhões de pessoas, isso pode repercutir positivamente lá no Congresso? E de que forma isso pode sofrer um efeito prático na sociedade? Olha, pode impactar sim, mas o maior impacto seria que essa lista de assinaturas, esse resultado do plebiscito não fosse algo isolado, né? Que, além disso, viessem outras manifestações e pedidos aos parlamentares e, enfim, mobilização, outras entidades pudessem apresentar projetos de lei aí, sugestões de alterações legislativas, ou seja, que a sociedade vá cobrando que se faça alguma coisa, né? Ou seja, sem participação popular, os parlamentares, senadores e deputados não vão legislar contra os seus próprios interesses. Sim, não vão. E nem é um interesse direto, né? Assim, de que faço hoje e amanhã perco, mas é justamente esse medo de, alterando as regras do jogo, vou alterar para favorecer o meu adversário e não para me favorecer, né? Então, achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil. Acho que alguns temas já estão mais maduros, né? O fim do financiamento de empresa, cláusula de barreira, fim de coligação proporcional, já estão mais maduros. Outros que têm outros impactos, como sistema distrital, lista, esses daí ainda precisa amadurecer um pouco mais. É uma discussão mais complexa ainda. Aí um pouco mais complexa, a gente ainda precisa aprofundar um pouquinho mais. Ou seja, então, seria uma forma de fazer avançar, seria como aconteceu ano passado, mini reformas, passo a passo. É muito difícil fazer uma reforma ampla, né? Porque os efeitos também são muito desconhecidos. Quando você faz uma reforma mais gradual, você consegue fazer e medir, né? O que aquilo repercutiu. E se isso está sendo bom ou está sendo ruim, né? Você mudar o sistema, a gente está há muitos anos, muitas décadas praticando o sistema proporcional. Você migrar para um sistema distrital é você inverter totalmente como tem sido feito hoje, né? A gente não tem essa prática, a gente não tem uma experiência de falar assim, naquela cidade, naquele estado foi feito desse jeito, a gente não tem, né? Então, é muito difícil tomar uma decisão dessa. Mas outras que melhoram em muito o sistema, acho que são totalmente factíveis de serem tomadas agora em 2015, talvez 2016. A gente conversou muito sobre financiamento privado, o STF está finalizando um julgamento, né, de uma ADIM proposta pela OAB, se eu não me engano. Sim, OAB. Que pede o fim do financiamento privado de campanha. A questão já foi até decidida, porque a maioria dos ministros já votou a favor da ADIM do OAB. Mas teve um ministro que pediu vista para retardar ali a celeridade do processo. Mas você acha que para as eleições de como a questão já está decidida, para a eleição de 2016,
Você acha que já é possível haver o fim do financiamento privado? Olha, eu acho que porque tem que ser um ano antes da eleição, né? Eu acho que vai ser difícil aplicar para 2016. Infelizmente, a gente não tem regras claras para saber quando que o ministro Gilmar Mendes vai devolver o processo, enfim. Né, ele pode segurar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 2, 3, 4, 5 dias. Não existe prazo. Existe um prazo, mas não existe sanção, né? Não existe penalidade para o descumprimento de prazo. Então, é muito importante que esse tema continue em evidência, que vocês continuem pautando esse tema na imprensa, na mídia, para que as pessoas percebam a importância disso, né? E mais importante, os votos que foram dados, eles a princípio podem ser mudados também, né? Então, é importante a sociedade se organizar, se mobilizar, a sociedade civil organizada, enfim, os movimentos, os partidos, no sentido de fazer essa disputa na sociedade, né? O que é melhor? É melhor manter como está? É melhor a gente mudar e tirar o financiamento de empresa, né? Então, é importante fazer essa disputa na sociedade. Cristian, esse é um tema que a gente pode passar a tarde inteira discutindo, né? Claro. Um tema muito rico, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente pode deixar para um outro programa para continuar daqui esse papo. Queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Eu conversei com o advogado Christian da Silva, ele é assessor no Senado Federal. Para rever esta e outras entrevistas, você pode acessar o nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou a nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.